Nação flamenguista, o Flamengo venceu mais uma vez o Vasco, né? 1-0, Flamengo com o pé na final e os vascaínos, né, tão revoltados, tão indignados, né, que achava que poderia vencer o jogo, né, levando para o tapetinho. Mesmo assim, o Flamengo fez seu jogo, para mim poderia e merecia ter vencido até por mais de um gol de diferença. O Vasco também teve a oportunidade, não adianta que a gente esconder, mas se era para ter saído um vencedor com mais que um gol, era o Flamengo, né? E os vascaínos, o que resta é chorar, lamentar, porque Bruno Henrique, mais uma vez, fez a diferença. O Flamengo não jogou o fino da bola, mas também não jogou aquele futebol tão ruim assim, né? Mesmo assim, bom jogo, venceu o Vasco, tá com o pé na final. E agora, o que será que os vascaínos vão querer? Será que vão entrar aí na Confederação Carioca, tentar adiar esse jogo, mandar para outro estádio? Porque eles fizeram um fuzuco, né? Podemos dizer assim, tentando destabilizar o Flamengo, mas mesmo assim não adiantou. O Flamengo venceu e convenceu, tá com o pé na final e vamos acompanhar aqui as reações, pessoal. Não adianta querer provocar, cutucar a onça com vara curta, né? O Flamengo jogou por gasto, achou que fez um gol na hora que queria. A verdade é essa. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Opina Pouco, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala no final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Partida do Campeonato Carioca, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 1, Vasco 0, na verdade, Vasco 0, Flamengo 1, né, porque o mando de campo foi do Vasco, com uma quantidade ali de 10 mil e alguma coisa torcedores. Público extremamente baixo. Público extremamente baixo no Rio de Janeiro, numa semifinal de Campeonato Paulista. É um sábado de carnaval, a gente sabe que é uma data muito complicada. O jogo foi lá no Newton Santos, que não é considerado o acesso mais fácil do mundo aos torcedores. E uma boa parte da torcida do Flamengo também acabou, entre aspas, boicotando o jogo presencialmente, porque entendeu que o Vasco poderia ter feito o clássico dentro do Maracanã. Até mesmo em fatores de bilheteria, poderia lucrar mais com isso. O presidente Pedrinho veio até em uma declaração no meio da semana e falou que a ideia deles era tirar o Flamengo da zona de conforto. Mas o problema é que, pelo visto, tirou o Vasco também da zona de conforto, né? Como a gente vai falar um pouquinho aí desse jogo agora pra frente. Daqui a pouco nós temos as quartas de finais do Campeonato Paulista. Meus amigos, eu vi vários e vários comentários, várias reações aí de torcedores vascaínos. Teve torcedor vascaíno falando que, pô, o STF tinha que proibir. Esse cara é foda também, né? Que o STF tinha que proibir o Vasco de enfrentar o Flamengo. Que os caras já estavam cansados de sair com resultados negativos. Muitos torcedores também falando que pode negociar Payet, pode negociar meia dúzia para mais de jogadores do Vasco, porque já não vira mais nada. Outros já criticando o técnico. Outros falando que o Vasco levou o campo para o gramado sintético e se estabanou do mesmo jeito, não adiantou nada fazer toda essa fumaça que fez, né, em relação aos estádios do Flamengo, ao estádio do Maracanã. Mas assim, o jogo começou com uma certa posse de bola ali do Flamengo, nos minutos ali iniciais, né? Acho que o Flamengo exerceu uma posse de bola, eu não vou dizer pressão, porque o jogo ele começou com os espaços muito bem marcados. O Vasco fazia uma boa marcação dos espaços do Flamengo e fazia com que o Flamengo não conseguisse criar. Praticamente o primeiro tempo do Flamengo foi assim, né? Sem grande poder de criação. A partir de um certo minuto, o jogo começou a ficar muito físico, a ficar muita pancadaria. E a tendência de um jogo pancadaria é equilibrar. Vocês entendem comigo? Porque o jogo pancadaria, um time não deixa o outro jogar porque tá batendo muito. Aí o outro time começa a
cair na pilha, também começa a bater muito, e no final o jogo fica equilibrado, porque ninguém joga. E foi basicamente esse canela com canela que começou a acontecer a partir dos 10 minutos ali, começou a não ter mais jogo. Era discussão, era cartão vermelho. Para vocês terem uma ideia, com 25 minutos do primeiro tempo, já 5 cartões amarelos tinham sido distribuídos. E eu achei um grande milagre a partida ter terminado sem nenhum tipo de expulsão. E por falar em expulsão, teve 2 lances que chamaram bastante atenção, que foi o lance do Wesley sobre o Verratti, foi isso? Né, que ele perdeu um pouco o tempo da bola, foi de sola de pé, e também do Verratti sobre um jogador do Flamengo, que eu não vou lembrar quem que é, mas foi do mesmo jeito. O Verratti também perde o tempo da bola e vai com o mesmo pé critério ali. por dois. Muitas pessoas falaram que o lance do Wesley era para expulsão. Eu acho que até era factível de expulsão, sim. Só que o lance do Verratti também foi para expulsão. Porque na sequência praticamente do lance, o Verratti faz um lance muito parecido com a sola de pé também ali no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, se era para expulsar um, o outro também deveria ter sido expulso sobre a mesma análise. O juiz resolveu encarar o lance do Wesley como um cartão amarelo e teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão no lance do Verratti como cartão amarelo. Então aí eu até acho que não tem, não dá para reclamar em relação ali à condução da arbitragem, que favoreceu um ou desfavoreceu o outro, porque os 2 lances foram muito próximos na linha do tempo do jogo um do outro e o juiz teve o mesmo entendimento. Então, eu acho que acabou sendo elas por elas. Provavelmente, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti teria sido expulso também em outro momento lá, que ele fez um lance muito parecido. Então, desse ponto, eu acho que saiu elas por elas. Vi vários e vários vascaínos reclamando em relação ao juiz estar condicionando a partida pro Flamengo e tal. Só que aí, o Verratti faz um lance parecido e o juiz mantém o mesmo entendimento e a mesma interpretação do cartão amarelo que teve com o Wesley. No primeiro tempo, o Vasco também se aproveitou um pouco de alguns erros táticos que o Flamengo cometia. O Flamengo não tinha o controle do meio-campo, como geralmente sempre tem. O Flamengo sempre tem uma boa atuação ali do Arrascaeta, com o Gerson, consegue boas jogadas pelos lados com o Gonzalo Plata trabalhando, o Wesley com boas infiltrações, Bruno Henrique também lá na frente. Só que dessa vez a coisa não funcionava muito e o Flamengo não tinha aquele ganho de meio-campo. Na verdade, o Flamengo às vezes cedia alguns contra-ataques justamente por erros de marcação e erros bestas para o Vasco. Eu arrisco até dizer para vocês que as melhores oportunidades no primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco ainda conseguiu encaixar uma oportunidade aqui, outra ali, porque o Flamengo não parecia muito conectado. Um jogador que parecia também um pouco longe, um pouco distante do jogo, foi o Léo Ortiz. E olha só que ironia do destino. O Léo Ortiz errou umas 2 ou 3. Só foi ser convocado. Jogadas ali, que quase, inclusive, uma delas comprometeu o sistema defensivo do Vasco, né? E aí o Vasco acabou não conseguindo fazer nada, não conseguiu finalizar nem nada, mas quase comprometeu. E no final do primeiro tempo, o Léo Ortiz praticamente vira o salvador. Então o cara saiu do jogador desconcentrado, que não estava rendendo, que não fazia uma boa partida, para o herói do jogo. Praticamente aquela bola lá que o Vasco joga pro ataque, o Rossi defende, é uma defesa ali meia queima-roupa, uma bola queima-roupa, uma bola difícil. O Rossi consegue fechar bem o espaço, defende, só que aí o rebote volta pro jogador do Vasco, que chuta de novo e o Léo Ortiz está ali na cara do gol para salvar. E achava que o Arrascaeta estava muito longe do setor intermediário. Então, como o setor intermediário estava pouco povoado, o Vasco conseguia equilibrar o jogo pelo meio-campo. E o Arrascaeta estava muito próximo da grande área e estava também sendo muito marcado. O Arrascaeta pegava na bola, vinha 2, 3. O Bruno Henrique pegava na bola, vinha 2, 3. Os caras estavam muito visados. Então, eu falei assim, além de fazer essa inversão da posição, né, como o Eudevan observou bem, e até o Felipe Luiz fez, ele também precisaria recuar um pouquinho o Arrascaeta, para o Arrascaeta ficar mais próximo ali do Gerson e começar a trabalhar melhor os setores do meio-campo. Porque assim, o Flamengo ganhava corpo no meio-campo e não permitia com que o Vasco conseguisse ali algumas jogadas de contra-ataque
e alguns erros bestas ali do sistema defensivo do Flamengo, porque o Vasco, eles conseguiram encaixar bem ali um modelo de marcação que deixou o Flamengo sem criatividade. Até no final do primeiro tempo, o Flamengo até mantinha mais posse de bola, só que não conseguia fazer muita coisa, porque realmente o Vasco conseguia encaixar uma boa marcação. Termina o primeiro tempo e aí vem o segundo tempo. E simplesmente no segundo tempo, se eu for falar para vocês o que o Vasco fez no segundo tempo, olha só, eu vou fazer para vocês um resumo do que o Vasco fez no segundo tempo. Nada, né, pessoal? Não fez nada, a verdade foi essa. Uma cobrança no final do segundo tempo e a cabeçada em cima ali do Rossi, que o Rossi fez a defesa e acabou o jogo. Foi isso que o Vasco fez no segundo tempo. Cara, o Vasco não fez nada no segundo tempo. O Vasco não fez nada. O Vasco simplesmente veio pro segundo tempo, sei lá, aceitando o 0 a 0, sei lá. Simplesmente o Felipe Luiz propôs as mudanças, né? Colocou o Arrascaeta mais próximo do meio-campo para ter uma saída de bola melhor e livrar um pouco o Arrascaeta daquela marcação visada. Inverteu o Luiz Araújo com o Plata e aí acabou. E aí só deu o Flamengo. O Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo ganhou o meio campo e ganhou pelas laterais com os jogadores que estavam acostumados já dentro daquela posição cada um. E aí, meu amigo, só foi Flamengo. Luiz Araújo ainda deu de presente, né, pro Vasco um erro ali praticamente na frente do gol, isolou, chutou lá em cima, depois colocou outra bola na trave. E aí teve um certo momento que a bola teve que procurar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que vinha fazendo uma partida muito discreta, mas extremamente discreta, conseguiu ali um belo domínio e, meu amigo, um belo gol em cima do Léo Jardim. Léo Jardim esse que eu falo pra vocês que é um goleiro que eu gosto muito. Gosto muito do goleiro do Vasco. Acho que é um baita goleiro. Olha, eu já falei isso várias vezes. Se eu fosse o Palmeiras, eu colocava uma proposta pro Léo Jardim. 29 anos de idade, pra goleiro, meu. O cara é um bebê, tá ligado? Pra goleiro que vai até 40 anos. O Everton tá quase com 40 anos e tá ainda... Pessoal, pois é, né? O Vasco iniciou bem o jogo, né? Como o Neto aí mesmo falou, né? Principalmente num jogo troncado, um jogo faltoso, né? O Vasco só tinha chance de vencer o jogo se acontecesse isso, ou o que aconteceu. Eu vejo muito torcedor vascaíno, não, porque o juiz prejudicou o Vasco, que era para ter expulsado o Wesley. Pessoal, vamos ser realistas. Se é para usar o critério para um, tem que usar para outro. Ok. Ele achou que era para expulsão, os vascaínos, tudo bem, expulsar o Wesley. Mas na sequência tinha que expulsar o Verratti também, né? Ele nem expulsou o Wesley, nem expulsou o Verratti. Agora, como é que o critério ele tinha errado? Ele tivesse expulsado o Wesley, não tivesse expulsado o Verratti. Tivesse expulsado o Verratti, não tivesse expulsado o Wesley. Aí sim, era o mesmo lance, critério diferente. Aí isso não pode, né? Mas ele usou o mesmo critério. Isso aí não é desculpa, né? Claro, a gente sempre sabe que os vascaínos vai procurar desculpa, né? É a desculpa do gramado, é a desculpa porque a bola tá seca, é desculpa porque o vento tá a favor, é desculpa porque não tem ninguém na arquibancada. Quando na verdade vocês deveriam se preocupar mais em jogar bola, né? Preocupar mais em montar um time, pagar as dívidas. Isso para você um dia chegar e ser rival do Flamengo, porque hoje o Vasco não é mais rival do Flamengo, pessoal. Vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. Torcedor flamenguista hoje não conta o Vasco mais como seu rival. Por exemplo, o Flamengo jogou... Como foi o estilo de jogo de Arrascaeta hoje? Andando em campo. Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento o Flamengo ia fazer um gol. Não teria para que ele se esforçar tanto, né? Então, tava só ali, tranquilidade. E não era só ele não, vários jogadores. Léo Ortiz, displicente, não fez uma boa partida. Por quê? Porque ele joga mal? Não, pessoal. O cara foi convocado para a seleção brasileira, né? Displicência, porque sabe que o Vasco não é mais rival, o Vasco não oferece perigo ao Flamengo, né? Então, o Flamengo fez um jogo tranquilo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a pancadaria, jogadores do Vasco muito valentão, né? Eu acho que esse time do Vasco não era nem para ser... Alguns desses jogadores aí era para lutar MMA, boxe, luta livre, alguma coisa assim, né? Porque eles são muito valentes, né?
Primeiro lance de jogo, eles foram em cima de Wesley. E o Wesley caiu. Aí, pessoal, aí é demais, né? Mas é como eu digo, Vascaíno não fica com raiva, não é soberba. Para o Vasco ganhar do Flamengo hoje, pode ganhar? Claro, pessoal, futebol é futebol. Futebol é o único esporte do mundo onde nem sempre, eu sempre digo isso, nem sempre o melhor vai vencer. Vai acontecer um dia do Flamengo não jogar tão bem, o Vasco sobressair, achar uma bola, fazer um gol e vencer o jogo do Flamengo, né? Mas vamos lá. E 50 vezes, pode ser que aconteça isso uma vez. Hoje o Vasco não tem time para competir com o Flamengo. É uma realidade do futebol brasileiro, né? Tem que ter muito torcedor do Vasco que não gosta, né, de escutar a realidade. Às vezes, quando escuta, diz que o torcedor flamenguista é soberbo, e isso, que aquilo, né? Mas não, a realidade é essa. Flamengo, hoje o torcedor flamenguista não tem mais o Vasco como rivalidade. Porque perdeu a graça. Perdeu a graça. Quando vocês puxam o número de Bruno Henrique nos clássicos contra Botafogo, Vasco e Fluminense, o cara fica até espantoso, porque realmente hoje a gente pode dizer, né? Bruno Henrique é o pai dos clássicos, né? E para o próximo jogo, o que é que a gente espera? Mais uma vitória do Flamengo. O Vasco pode ganhar? Pode, mas ninguém espera. É uma zebra, é uma zebraça, né? Acho que o Flamengo vence o segundo jogo de novo, vence bem, mas por que foi que não venceu hoje? Como eu disse a você, licença. Sabia que poderia vencer a qualquer momento, né? É isso que acontece no Flamengo, né? Os caras sabem que ia vencer a qualquer momento, né? Já o Vascaíno é para ficar preocupado, né? Ficar preocupado porque o Vasco, eu não sei, esse time eu digo a mesma coisa que eu disse com o Botafogo. Vai lutar para não descer para a segunda divisão, né? Para que eu esteja errado, né? Como flamenguista, às vezes os vascaínos não querem isso, né? Mas é uma realidade, pessoal. O time do Vasco hoje é um péssimo time. Péssimo time, né? E dificilmente fazer frente com o Flamengo em alguma competição, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixe sua opinião aqui também nos comentários. E até a próxima, pessoal.